Fala aí galera, belezinha? Vamos lá começar aqui, inaugurar, né, mais um quadro aqui do meu canal. E esse quadro ele tem um nome assim peculiar, né? A gente estudou muito, eu e minha equipe, a gente sentou aqui vários dias, passamos o carnaval inteiro aí desenvolvendo um nome super legal, estudando várias possibilidades, fomos até a NASA para fazer um estudo absurdo para chegar até o nome do nosso novo programa, Fala que eu te escuto. Gostou? Nome legal. Até por uma questão de lógica, né? Primeiro que você não fala, porque a sua técnica de comunicação comigo é pelo Instagram, e segundo que eu não te escuto, que na verdade eu leio o que você escreveu. Mas né, fazer o quê? Você tá no meu canal, você não espera coisa normal. Então é por isso que eu estou aqui, homenageando meus amigos da madrugada também, com o Fala que eu te escuto a partir de agora. Como que funciona para você que ainda não sabe, não pegou o esquema? Tu vai lá no meu Instagram, @profdalmoazevedo, tá? E você vai me seguir lá. Vai ter uma caixinha lá nos meus stories, vai ter stories, que falou bonito agora, né? Vai ter uma caixinha ali perguntando o que você quer que eu fale, tal, qual o assunto quer que eu trabalhe. Eu peço a você apenas que faça o seguinte, não coloca assim, não joga, serviços públicos. Joga um assunto, sabe? Extinção de contrato de concessão, ou sei lá, classificação do serviço público. Põe um assunto dentro da disciplina de direito administrativo, e até mesmo constitucional também, tá? Não tem problema. E traz para mim aí que a gente vai comentar. Né? A princípio a ideia é direito administrativo, mas também se tiver constitucional ninguém vai te matar por ter perguntado não. Tá? Então deixa lá no meu Instagram, vai lá bonitinho, deixa uma perguntinha legal aí e toda semana a gente vai ter um vídeo respondendo as perguntas que foram deixadas, tá? Então você vai lá, deixa a tua perguntinha, se numa semana não saiu a tua resposta, com certeza na próxima semana, tá? Porque vai depender de tempo hábil ali, de quando que a pergunta foi enviada e por aí vai. Então, enrolação à parte, já falamos pra cacete e vamos começar o trabalho então efetivamente. Vou pegar aqui no meu celular. A primeira pergunta que a gente vai trabalhar aqui vem da Vanessa S. Lopes, né? Parece que tem dois S inclusive aqui, Vanessa S. Lopes, tá? Um abraço, Vanessa, obrigado aí. E ela pediu para falar sobre a reforma administrativa. Não foi nenhuma pergunta necessariamente, mas eu gostei porque o assunto tá em pauta. Até interessante que eu fiz recentemente uma live no meu canal comentando exatamente sobre os concursos públicos em 2020, qual é o panorama e tal. E o que mais estava assustando a galera, coincidentemente, graças à sorte de papai, eu fiz a live um dia depois de algumas comunicações do presidente e tal. A reforma administrativa e o concurso público em si, eles não têm relação direta nenhuma, tá? Se vai ter concurso ou não, se vai ter ou não, isso é apenas jogada política. O que a reforma administrativa vai trazer de novo para nós? Isso é uma coisa que o pessoal tem me perguntado muito. Vai mexer em lei? Vai mexer... Num primeiro momento, a função da reforma administrativa é mexer na Constituição Federal. Tá? Então ela vai vir mediante uma PEC. Existia até no ano passado uma possibilidade de vamos fazer a reforma através de lei, vamos fazer a reforma... E isso não vingou legal dentro do Congresso. Então eles querem fazer através de uma PEC. Depois que essa PEC estiver aprovada, e a tendência é que ela seja aprovada aí de meados para o final de 2020, tá? Se chegar até lá, a ideia é que depois disso, aí a gente adequa as legislações específicas à novidade constitucional. E nem sempre adequa também, né? O que a gente tem aí de coisa que a Constituição fala e os estatutos, por exemplo, não falam, e a gente tem que aplicar a Constituição do mesmo jeito. Mas a ideia é a seguinte, a reforma vai vir mediante PEC. O que essa reforma está querendo mexer? Primeiro, na questão da estabilidade. Muita gente está falando aí, vai acabar a estabilidade. Cara, não é acabar, pelo amor de Deus. A desinformação está chegando no nível que a gente está aceitando qualquer coisa que falam por aí. Vamos procurar saber primeiro antes de dar ataque histérico, né? Porque assim, não é que vai acabar a estabilidade. O que vai acabar é a estabilidade automática para os servidores. Você que estuda legal, você sabe que isso nunca existiu, na verdade, né? Porque não é automática. A Constituição, ela estabelece que depois de 3 anos você tem direito à estabilidade. E a gente sabe que o sistema funciona da seguinte forma. Você passa por avaliação de desempenho durante lá os 3 anos do estágio probatório e passa por uma avaliação especial, que essa avaliação especial ela vai te levar à estabilidade. Então, tecnicamente, já não existia. Mas se você olhar o texto constitucional, ele te dá essa brecha. Então, o estatuto pode colocar lá, após 3 anos conquistou e sem avaliação, sem nada. Cada um com seus problemas. O que essa reforma administrativa está pretendendo fazer? Eu também não vou falar que vai fazer, porque daqui a uma semana pode ter uma mudança nas regras, né? Porque ainda estamos em parte de proposta, ainda vai passar em votação no Congresso, é uma PEC, são 2 turnos em cada casa, é um saco, vão mexer em coisa lá dentro. Mas a ideia inicial é que a estabilidade ela não seja mais automática, seja por mérito, então vai ter que ter uma lei
determinando ali quais são os critérios de meritocracia, blá blá blá. E o tempo para a conquista da estabilidade também vai mudar. Esse que é o grande ponto. A ideia é que, de regra, fique 10 anos. Para servidores administrativos, em geral, a regra é ficar pelo menos 10 anos. Depois de 10 anos, você conquista a tão sonhada estabilidade. Para os policiais, a tendência é ir para 4. Alguns outros cargos devem continuar com 3. Acredito que abaixo de 3 não fique. Né? Então, isso é uma coisa que tem que ser resolvida depois por lei. Mas, a princípio, a ideia é mexer no artigo 41 da Constituição, estabelecendo um novo regramento sobre a conquista de estabilidade. Agora, não é o fim da estabilidade. Tá? Uma segunda coisa que a reforma administrativa quer fazer, que eu absurdamente concordo, que não vai afetar em nada nos concursos, a galera não entende e fala besteira, é a questão de mudar, acabar com esse monte de cargo que a gente tem hoje em dia. O que o pessoal pensa, o cara vai diminuir, eu não vou lembrar os números agora, mas mais de 300 cargos para 20 ou para 30, é uma redução absurda. Mas não vai ter concurso, porra. A ideia não é acabar com o cargo em si, a ideia é acabar com esse monte de nomenclatura de cargo diferenciada. Porque tu vai para um lugar, técnico administrativo, você vai no outro, o cara faz a mesma coisa, mas o nome é técnico de regulação administrativa. Aí tu vai no outro que faz a mesma coisa, agente administrativo. A ideia é acabar com isso, é padronizar. Se você tem um técnico administrativo, é um técnico pra qualquer porra. Pode ser no TJ, pode ser na Polícia Federal, pode ser no inferno, sabe? Então vai ser técnico judiciário. Por exemplo, técnico administrativo, aliás, que é o exemplo que eu tô dando. Então o que eles estão querendo acabar é com esse monte de nome diferenciado, que aí você acaba criando um monte de lei, um monte de plano de cargos e carreiras. Aí as carreiras reclamam, porque, mas eu faço a mesma coisa que o outro, por que a carreira dele é melhor do que a minha? Então essa é uma intenção. Isso não vai acabar com o cargo, é isso que o povo tem que entender. Ele não está reduzindo cargos. O que está acontecendo é diminuir o nome, esse monte de nome diferenciado de cargo, para a gente poder ter ali um padrão mínimo. Né? Acontece na iniciativa privada, né? Você é contratado numa empresa com um nome que você nunca viu na vida, e a empresa inventa aquela porcaria. Então, até uma proteção para você. Né? Tudo bem que na administração pública você já é protegido, porque cargo público é só por lei, mas mesmo assim é bom a gente ter um controle sobre isso. Outra coisa que vai se pretender mexer, e aí vai ter que ser mediante lei mesmo, remuneração é o assunto, e remuneração não é mexida na Constituição Federal em si. Tem regras de remuneração que podem ser alteradas, mas não a sua fixação em geral. Mas a ideia é a redução das remunerações iniciais, pelo menos, dos cargos, já que considera que o funcionalismo público paga muito bem, e realmente paga, convenhamos, até para os cargos de início, né? Ver o concurso do Senado Federal, por exemplo, é um absurdo. O Senado Federal, aliás, é um dos lugares que melhor paga no Brasil para não fazer nada, que é um monte de vagabundo que fica ali, com todo respeito se você é servidor do Senado Federal, mas tu sabe, você que fez concurso, você deve estudar, deve trabalhar muito mais, mas também não trabalha tanto para ganhar 13, 14, 15 mil. Né? Então, só aqui eu já perdi um monte de inscrito, mas eu sou realista e você sabe disso. Então a ideia é mexer nessa estrutura. Tem outras coisas também que a reforma administrativa pretende pegar, mas esses são os tópicos principais, tá? Então, Vanessa, a gente tem que acompanhar mesmo. A gente tem que ficar de olho aí durante um bom tempo, porque muita coisa vai mudar ainda. Então, com certeza, no momento que eu estou gravando, o nosso presidente ainda não deu uma resposta. Ele, supostamente está estudando, duvido, a reforma administrativa. Está no carnaval essa hora. Está estudando a reforma para poder ver se vai passar assim mesmo, se vai precisar mexer em alguma coisa. Aí vai chegar no Senado, vai chegar no Congresso, vai aquela palhaçada da Câmara, não sei o que, mexe nisso, faz aquilo, faz acordo. Então vamos aguardar, né? O Guilherme, grande Guilherme, parceiro aí, foi meu aluno presencial, irmão, gente boa pra caramba, me pediu para falar sobre o controle administrativo, controle de ato administrativo pelo Poder Judiciário. Agora, para ficar legal, vamos para a tela. Né, que aí você não fica olhando mais para minha cara e eu posso falar com você aqui, fica melhor. Você sabe que o controle de atos é uma coisa natural. A partir do momento que você diz que a administração pública ela pode produzir um ato, e esse ato, você lembra bem, o ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade do Estado. Quando você diz para o Estado que ele pode produzir um ato assim, a tendência é que ele abuse, né? Então é óbvio que existem métodos de controle desses atos. Então quando um ato administrativo é produzido, você tem que observar e verificar se há alguma irregularidade, se há alguma coisa que não está batendo com a lógica do direito administrativo. Então,
essa ideia de controlar um ato, de exercer um controle sobre um ato administrativo é extremamente essencial para a gente evitar um Estado totalitarista, autoritarista, possuidor do centro em si, dono de tudo, um desgraçado qualquer. Então a ideia é que o ato administrativo vai sofrer controle legislativo, vai sofrer controle executivo, e o que meu amigo me pediu é falar sobre o controle judicial. Tu sabe que todo ato ele vai ter vamos dizer assim, uma distribuição entre a parte legal e a parte de mérito. Ou seja, todo ato administrativo ele vai ter dois polos. Ele vai ter aqueles elementos que se referem ao estabelecido da lei, então a competência, quando a lei determina que aquele detentor do cargo tem competência para aquele ato, você vai ter a finalidade, que não só é atender o interesse público, que é o pressuposto maior, mas também seguir a legislação em si, e você vai ter a formalidade legalmente estabelecida. Então você tem, no primeiro momento, os critérios legais de formação de um ato. Porém, você também tem os elementos que compõem o mérito, que nada mais são do que o motivo e o objeto. Os elementos de mérito são exatamente aqueles elementos que fazem você tomar conhecimento de um ato chamado ato discricionário. Porque quando você tem um ato discricionário, você opta pela forma de agir. Quando você opta por alguma coisa, o que você está fazendo é mexendo no motivo e no objeto do ato, tá? E é exatamente aqui que entra a nossa brincadeira. Quando você fala em controle judicial de um ato, necessariamente o controle judicial do ato ele vai ficar preso aqui, ó, nos elementos de legalidade. Então, há controle judicial, sim, dos elementos de mérito, de legalidade, perdão. Porém, de regra, e aqui eu vou colocar de azulzinho só para chamar a atenção, não há possibilidade de controle judicial quando você fala em mérito. Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara para você. Como o mérito ele é uma característica que determina as ações da administração pública mediante fato, mediante análise, mediante proporcionalidade, uma porrada de coisa, você entende o seguinte, cara, você julgar o mérito é você julgar a cabeça do administrador público, o que é uma coisa meio esquisita. É tipo assim, imagina você na sua vida normal, na sua vida particular. Tu toma uma decisão, cara, eu não vou pra faculdade tal, nada, eu vou viver de miçanga. Amigo, você sabe o que é miçanga? Não sabe, procura do Google, né? Se você acha que vai conseguir viver de miçanga, fazendo ali, vendendo alguma coisa na rua, sei lá, fazendo seu artesanato bonito, show de bola, cara, fica com Deus. A questão é que eu não posso julgar essa decisão tua, porque foi uma decisão de mérito, você que optou por, sabe? Agora, se você chegar pra mim e falar assim, amor, matei minha esposa ontem, peraí, eu vou te julgar na hora, porque peraí, você confrontou a legalidade, sabe? Então, uma coisa é a questão mais, sei lá, subjetiva, mais interna, mais própria. Outra coisa é a decisão sua que confronta a lei. E é exatamente esse pensamento que tem que ser aplicado aqui. Volta para a tela só e observa o seguinte. Cara, se um agente público resolve produzir um ato em que ele não possui a competência, obviamente que esse ato é ilegal. E você sabe, pelo direito constitucional, né, tem aquele princípio da inafastabilidade, da tutela jurisdicional, ele fala que a lei não poderá afastar da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Cara, você falou em lesão ou ameaça a direito, falou em ilegalidade, não tenha dúvida disso. Então, se o cara, por exemplo, pegou um ato administrativo e deu uma finalidade diversa da original, a ação dele foi ilegal. Inclusive, esses dois caras configuram o abuso de poder, né? O excesso de poder e o desvio de poder. Se o cara produzir um ato sem seguir a formalidade legal, sem seguir o procedimento estabelecido, você foi demitido do cargo público sem um processo administrativo prévio, é ilegal. Então, observa que nesses 3 pontos aqui, o comum é o quê? Ilegalidade. E onde há ilegalidade, há o Poder Judiciário tentando evitar que essa ilegalidade se prolongue no tempo. Agora, aqui não, cara. Aqui é uma questão de opção. É uma questão de análise de situação, de fato. Então não tem por que falar no judiciário analisando o mérito de um ato administrativo. Tá? Então, esse é o entendimento doutrinário majoritário. Qual é o entendimento que você tem que levar para a sua prova que 99,9% das bancas de concurso adotam? O judiciário não pode fazer análise de mérito. Por conta disso, por exemplo, o judiciário não pode determinar a revogação de um ato administrativo. Porque quando você revoga,
Você analisa critérios de conveniência e oportunidade. Você analisa mérito. Então o judiciário não pode revogar, mas ele pode anular, porque existe legalidade. Ele pode cassar, porque existe legalidade. Então uma coisa que é importante, num primeiro momento, a gente analisar. Tá? O judiciário não pode atacar o mérito. Mas nada impede que o judiciário, mediante provocação, lembrando que o judiciário é inerte, ele não vai agir de ofício, nada impede que o judiciário vá lá e determine a anulação ou cassação de um ato, porque ele identificou a ilegalidade naquela condição. Tá? Lembre-se disso, tá? O administrador público ele pode anular, revogar de ofício. O Poder Judiciário não, tem que ter provocação. Ocorre que em 2014, o STJ, o ministro Humberto Martins, se eu não me engano, numa decisão, analisando uma decisão, salvo engano, do TJ de Santa Catarina, eu não vou lembrar a história muito bem agora não, mas tudo bem. Eu sei que o STJ, ele, em 2014, posicionou-se da seguinte forma: existe uma brecha no entendimento. Existe uma possibilidade, sim, do judiciário fazer análise de mérito. Mas, na realidade, não é uma análise de mérito. É uma análise... Nossa, deu uma travada agora, deu um DJ agora, né? É uma análise de legalidade em base do mérito. Vá para a tela ali comigo, que eu vou tentar te mostrar isso de uma forma mais efetiva. A ideia é a seguinte. Quando o judiciário ele tenta confrontar a questão de mérito de um ato, o judiciário não está analisando o mérito em si. Ele está analisando o mérito perante os princípios fundamentais. Então, por exemplo, eu posso analisar se aquela decisão de mérito ela combina com o princípio da proporcionalidade. Eu posso analisar se aquela condição, se aquela ação combina com o princípio da moralidade. Porque aquela história, né, cara? Nem tudo que é legal é correto, é moral. Então, quando você faz análise de legalidade e você não permite que o judiciário confronte a questão de moralidade, você está afastando o poder do judiciário de proteger a sociedade, convenhamos. Então, essa decisão ela ficou marcada por determinar o seguinte: olha, se a análise do mérito não for feita necessariamente em cima do mérito, mas confrontando o mérito perante princípios fundamentais da administração e por aí vai, princípios fundamentais do direito em si, há possibilidade sim do judiciário exercer controle desse ato. Essa posição ainda é minoritária, tá? Isso eu estou te falando de coração. Ainda é minoritária, muito pouco observado por bancas, mas você tem que ter cuidado com ela para provas mais complexas. Por exemplo, quando você for fazer uma prova de magistratura, defensoria pública, ou uma eventual prova em que a ESAF seja a banca, que é uma banca mais complicada, né? Quando a CESP está a fim de encher o saco, ou eventual prova oral que você tenha pela frente. Então é importante você tomar esse conhecimento. Existe uma via de pensamento que determina que sim, há controle judicial de ato, inclusive em relação a mérito. Não tem problema nenhum, desde que eu não esteja necessariamente analisando o mérito na ação judicial. Eu estou analisando o mérito em face de um confrontamento com princípios fundamentais do direito. Beleza? Então, meu povo, eu achei que eu fosse conseguir responder mais perguntas, mas assim, nós estamos chegando aí 17 minutos, 18 minutos, perto de 20, e eu não queria fazer um vídeo com 40 minutos, não. Então, deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu acho que essas são as duas perguntas que dava para responder no primeiro momento, porque as outras são perguntas que também vão demorar um pouco mais. Nós vamos fazer o seguinte, vamos deixar para falar, então, para responder mais perguntas no nosso próximo programa, na próxima semana. Então, continua, né, me acompanhando, segue aí meu Instagram, faz a sua perguntinha lá. Eu vou tentar ser um pouco mais objetivo nas próximas, porque, duas perguntinhas só fica difícil num vídeo. E porque eu não quero também fazer vídeos muito grandes, para não ficar tomando conta do seu tempo, né? Convenhamos, você tem tempo, você tem que estudar, seu tempo é escasso, né? Então vamos tentar focar e fazer um negócio mais objetivo. Te vejo então na próxima semana. Um abraço.